Fala pessoal, meu nome é Patrick Souza e hoje eu vou trazer um pouco para vocês da visão do Maurício Benvenuti sobre as 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis nos dias de hoje. A primeira competência que o Maurício traz para a gente é a de causar impacto. Segundo ele, para uma empresa causar impacto, para uma empresa se tornar relevante nos dias de hoje, ela precisa ter um propósito, ela tem que ter uma razão pela qual ela existe e o porquê, qual benefício ela quer gerar para o mundo. Segundo uma pesquisa realizada com as empresas milenares do mundo, essa pesquisa apontou que todas essas empresas que perduraram por todo esse tempo, elas têm uma razão pela qual elas existem. Todas as pessoas que trabalham nessas empresas, que passam por elas, elas sabem o real motivo da empresa existir, o que ela quer gerar de benefício para a sociedade. E um dos fatores interessantes que ele traz nesse capítulo é que o propósito não é uma coisa que a gente senta e decide, é uma coisa que a gente descobre ao longo do tempo, é uma coisa que vem até a gente. Então muito tem se falado sobre essa questão do propósito, de se ter um propósito, que isso torna as coisas facilitadas, mas a gente tem que descobrir a real essência de ter um propósito. Qual a real razão dessa empresa existir, qual a real razão de você existir e o que você quer levar de benefício para a sociedade. Então, um dos pontos que ele frisa nesse capítulo é o da consistência. Se você for na academia durante um dia e ficar 9 horas na academia, quando você chegar em casa, você vai perceber que você não teve resultado nenhum. Mas se você for durante um ano, 30 minutos por dia, no final do ano seu resultado vai ter sido muito positivo. Então, essas pequenas ações isoladas que a gente faz e a gente acha que elas não terão resultado, no fim das contas, no fim do processo, elas vão ser de muita valia. Elas vão ter um porquê muito maior do que simplesmente olhar e achar que isso que você está fazendo não tem um porquê, não tem uma relevância. Então, esse é um dos capítulos que ele traz no livro, que você precisa ter um propósito, você tem que causar impacto. Um dos exemplos que ele traz nesse capítulo são os dos bancos tradicionais. Ele diz que os bancos tradicionais estão com os dias contados porque eles não têm um real propósito, eles não enxergam o benefício que eles trazem para a sociedade. Eles tentam empurrar o serviço deles para as pessoas, independente se isso vai ser relevante ou não para elas, só visando o próprio lucro do banco. E para o Maurício, essas empresas estão com os dias contados e de fato estão, porque a gente vê que com essa ascensão dos bancos digitais, que tem uma preocupação muito maior com o seu cliente, que tem uma preocupação em levar as coisas que de fato vão ser importantes para esse público, tem gerado muita confusão com os bancos tradicionais que estão precisando se reinventar e tem sofrido muito para isso. Outro ponto que ele traz no livro, que ele diz que é muito importante para essas empresas serem relevantes, é a cultura dos irmãos e irmãs. Um exemplo que ele dá é o próprio exército americano, que eles sabem a razão pela qual eles estão lutando, a razão por qual eles devem fazer o que eles fazem, que é defender a nação, é lutar pela sua pátria. E quando isso acontece, quando todos estão alinhados em volta de um propósito, as coisas tendem a ser mais fáceis. Você tende a tomar decisões a longo prazo que vão ser mais benéficas para a empresa do que olhar apenas o próprio lucro, o lucro isolado sem ter um real benefício no que você está fazendo. Então, eles se tratam como irmãos e irmãs, eles literalmente se sacrificam um pelo outro, porque eles sabem o real propósito, eles sabem o que eles têm que fazer ali. O segundo capítulo que ele traz para a gente é o de olhar a próxima curva. E ele começa dando um exemplo muito legal, que é o da indústria do gelo, em 1850, quando ela se estabeleceu nos Estados Unidos. No começo, para se ter o gelo, era um processo muito mais complicado do que o que a gente tem hoje. O gelo, era feito a colheita dele nos lagos, isso no período do inverno, quando os lagos congelavam, e aí tinham as pessoas específicas que iam até esses lagos, cortavam o gelo e tinham que armazenar ele durante muito tempo e criar uma rede de transporte ao redor do mundo, porque não era todo lugar que tinha acesso a esses lagos congelados para fazer a colheita do gelo. Só que em determinado momento, os engenheiros descobriram uma maneira de congelar a água. Apesar desse processo ainda ser um pouco caro na época e não tão fácil, ele acabou de um dia para o outro com a vida dos coletadores de gelo. E um pouco mais para frente, por volta de 1930, esse processo se tornou muito barato. Então surgiram os refrigeradores e as pessoas puderam fabricar o próprio gelo dentro de casa, sem ter toda essa burocracia que era antes. E a moral dessa história é que nenhum coletador de gelo se tornou uma fábrica de gelo. E nenhuma fábrica de gelo se tornou uma fábrica de refrigeradores.
Isso tudo porque eles estavam focados no que eles faziam e não no benefício que eles geravam para a sociedade. E isso é muito natural. Esse exemplo ele é legal porque ele mostra que isso não surgiu há 10 anos, há 20 anos com essa ascensão das tecnologias. Isso existe há muito tempo. Esse fato da gente precisar se reinventar e precisar buscar novas técnicas, isso existe há muito tempo. A necessidade do gelo, ela sempre foi presente. A única coisa que mudou foram as técnicas que levaram esse gelo até a sociedade. Então, nesse capítulo, ele traz essa importância de ter um olhar na próxima curva. Um fato legal que ele traz é que os empreendedores eles têm que dominar o processo de canibalização do próprio produto. É difícil para eles entenderem isso porque você pensa, poxa, eu vou estar acabando com o meu próprio produto. Mas é só assim que você vai conseguir evoluir. É só assim que você vai ter um olhar na próxima curva e vai saber o que no futuro você tem que fazer. Então, existem algumas empresas que elas têm um departamento só focado em matar o atual produto da empresa, em olhar a próxima curva, em saber o que vai vir para frente para eles conseguirem se reinventar e não ficar para trás nesse processo de mudança. Um caso legal que a gente pode relatar é o caso da Kodak. A Kodak, no século passado, ela surgiu muito forte como uma empresa de câmeras com rolo fotográfico. E assim, ela era líder de mercado, tinha um valor alto, altíssimo estimado. E em determinado momento, chegaram para ela e apresentaram a câmera digital. E a Kodak fechou os olhos em relação a isso. Ela achou que as câmeras com os rolos fotográficos, elas durariam por muito tempo e que eles não teriam ameaça, porque essas câmeras digitais não iriam, de fato, tornar uma coisa tão comum. Que as câmeras com rolo fotográfico, elas ainda durariam muito tempo. E o que a gente percebe é que a Kodak fechou os olhos em relação a isso e hoje ela nem existe, ela nem sequer existe mais. Então a gente precisa ter esse olhar atento, a gente precisa se reinventar cada vez mais para conseguir levar a nossa empresa ao sucesso, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. No terceiro capítulo, o que ele traz para a gente é o fato de questionar ao invés de ter a resposta pronta. Quando a gente é pequeno e a gente está na escola, a gente é condicionado a pensar igual a todo mundo. Quando o professor faz uma pergunta, a gente tem que ter a resposta certa e quando a gente dá essa resposta certa, a gente tira o 10. A gente não pode ser bom em uma coisa e ruim em outra. A gente tem que ser mediano em tudo. A gente tem que ser igual, tem que tirar 7 em tudo. A gente não pode tirar 20 em uma matéria e 2 em outra matéria. Então, o que ele traz para a gente nesse capítulo é que as competências que a escola nos ensina, elas não estão alinhadas com o que o mercado cobra hoje em dia. Então a gente passa muito tempo na escola estudando para aprender e quando a gente chega no mercado de trabalho a gente tem que contratar consultorias para fazer com que a gente pense de forma criativa, para que a gente pense diferente e aplique coisas que a gente não está acostumados a aplicar. Então, aqui o que ele diz é que hoje as pessoas que mudam o mundo de fato são as que questionam. Um exemplo muito legal. A Ford e a General Motors, elas eram líderes de mercados nos Estados Unidos no mercado automobilístico. E o mercado automobilístico, ele é muito processado. Tem as montadoras, depois os carros vão para as concessionárias e nessas concessionárias são feitas as vendas para as pessoas. E aí surgiu a Tesla com um pensamento questionador, que o cara pegou e perguntou, por que os meus carros têm que ser vendidos por uma concessionária? Por que eu não posso fazer essa venda sem um intermédio? E aí, a Tesla, em menos de uma década, ultrapassou o valor de mercado de empresas como a Ford e General Motors, que existem há muito tempo. Isso tudo porque uma simples pergunta fez com que ele mudasse esse mercado. Então aqui, o que acontece é que as pessoas que estão mudando o mundo são aquelas questionadoras, não aquelas que têm a resposta pronta para tudo. São aquelas que fazem o que a gente não espera delas. São as imprevisíveis, as que têm perguntas e as que olham ao redor para entender e saber a melhor forma de solucionar o problema que chega até elas. A quarta competência é de fazer com as pessoas ao invés de fazer para elas. Um exemplo legal que ele dá é o do próprio livro, que ele tinha umas anotações e aí ele reuniu essas informações e levou até pessoas que entendem da área, que estão inseridas no mundo das startups e perguntou se essas informações seriam relevantes para ser transformadas em um livro. A partir do momento que elas disseram sim, ele começou a produção desse livro, mas ele certificou a simplicidade. A cada capítulo que ele escrevia, ele levava esse capítulo e apresentava até o pai e a mãe dele, que são pessoas que não estão inseridas nesse mercado, que não entendem a linguagem desse mundo, para ver se eles entenderiam. E se eles entendessem, quer dizer que todo mundo conseguiria entender.
Então ele certificou a simplicidade para que esse livro fosse acessível a todos. No segundo momento, quando ele foi fazer a capa do livro, ele recebeu as duas propostas do artista que ia fazer a capa e mesmo elas sendo um esboço, ele fez uma enquete para ver qual agradava mais o público e depois, com a arte pronta, ele imprimiu e colocou em vários livros em branco, que não tinham nada por dentro, e soltou pelas ruas de São Paulo. E ele entendeu que mesmo com a capa mais votada, algumas pessoas ainda não entenderam sobre o que o livro se tratava. Por conta de uma frase, isso dificultou o entendimento das pessoas. E essa frase que ele achava que seria relevante ter no livro, as pessoas mostraram o contrário. Aí está a importância de fazer para as pessoas e não com as pessoas, de experimentar o seu produto, de pôr ele em prática para saber se isso vai ser realmente relevante para as pessoas e não só para você. E a última competência que ele nos traz é a importância de ser diverso, de ter várias opiniões, de ter vivências diferentes e culturas diferentes para que no final isso seja um produto mais acessível. Porque quando a gente tem pessoas que gostam das mesmas coisas, que frequentam os mesmos lugares e tem uma tendência a ter um pensamento igual, isso pode deixar o nosso serviço, o nosso produto muito engessado. Então a gente precisa ter culturas diferentes, vivências diferentes e opiniões diversas, visões de mundos diferentes que vão fazer com que a gente enxergue as coisas da maneira com qual a gente não está acostumado. Isso é importante para que a gente chegue a um resultado final muito bom, para que isso atinja um número maior de pessoas e seja relevante para todas essas pessoas e não apenas para a gente. Então, por fim, nesse capítulo, a mensagem que fica é que não são as diferenças que nos dividem, mas a nossa incompetência em aceitá-las, reconhecê-las e celebrá-las. Então, se você gostou e quer ter acesso a mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal. Meu nome é Patrick Souza e até a próxima.